Livro Fator Amizade, Contagiando o Mundo para Cristo, de Emílio Abdala. 4ª edição, impressa em 2013. Editoração de Patrick Ferreira. Projeto gráfico de Patrick Ferreira. Revisão de texto, Milton Torres e Gina Abdala. União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Arthur Nogueira, São Paulo, Brasil. Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos amigos. Elmer Letterman. A leitura deste livro foi realizada por Marciel Farias, locutor e produtor. Sumário. Este livro, além do seu prefácio, introdução e conclusão, foi dividido em 5 capítulos, identificados pelo autor como lições. Lição 1. Identificando o seu círculo de influência. Lição 2. Influenciando pessoas para Cristo. Lição 3. Amando pessoas para Cristo. Lição 4. Contando a sua história. Lição 5. Evangelizando em grupo. Prefácio. Sinto que muitos cristãos hoje são fechados para o evangelismo. Uma razão talvez seja a maneira forçada ou enlatada de evangelizar que tanta gente recomenda ou usa. Os cristãos desejam partilhar sua fé, mas não no estilo de um vendedor ao fechar sua venda. Acredito que o evangelismo não precisa acontecer deste jeito. Estou certo que o melhor evangelismo acontece no contexto de respeito e confiança mútua da amizade. Um estudo realizado por Flavel Yankley examinou 3 diferentes grupos de 240 pessoas. O primeiro grupo consistia de pessoas que haviam saído da igreja. Yankley descobriu que 71% destas pessoas haviam sido trazidas por alguém que usava o método monólogo manipulatório, isto é, alguém que tenta agarrá-los pelo braço e pressioná-los para dentro da igreja. O segundo grupo consistia de pessoas que não atenderam ao apelo do evangelho, não tomaram nenhuma decisão por Cristo. Yankley descobriu que 84% destas pessoas entraram em contato com alguém que usou o método transmissão de informação. Alguém que simplesmente partilhou a verdade do modo: é pegar ou largar. Se você aceita exatamente a verdade, você vai para o céu. Se não aceitar, vai para o inferno. O terceiro grupo consistia de ativos membros da igreja. Yankley descobriu que 94% dessas pessoas havia sido trazidos por alguém que usou o método do diálogo criativo, alguém que fez perguntas, demonstrou interesse por elas e tornou-se um amigo. O Dr. Win Arm comparou 50 pessoas que eram membros ativos da igreja com 50 pessoas que haviam saído da igreja. Ele verificou quantos amigos cada pessoa tinha na igreja nos primeiros 6 meses após tornar-se membro. Sua descoberta foi: a grande maioria dos que saíram possuíam muito poucos amigos, se é que tinham algum dentro dos 6 primeiros meses após se unirem à igreja. A amizade leva as pessoas para a igreja e a amizade as ajuda a permanecer. Estou convencido da importância deste material escrito pelo pastor Abdala e vejo nele um valioso recurso para o treinamento de pessoas na prática do evangelismo relacional. Prefácio escrito pelo pastor Everon Donato. À época da publicação deste livro, diretor do Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Introdução.
O famoso evangelista Dr. J. Wilbur Chapman disse que os registros do Novo Testamento mencionam 40 pessoas, cada uma sofrendo de alguma doença que foram curadas por Jesus. Desse número, 34 foram trazidas a Jesus por amigos. Somente 6 casos dos 40 descobriram o caminho para Cristo sem a ajuda de alguém. Esse material é um simples reconhecimento do fato de que a maioria das pessoas vem a Cristo através da influência e do ministério de cristãos amigos e familiares. Segundo Wynne e Charles Armin, o evangelismo da amizade ou evangelismo relacional trabalha com o princípio de alcançar para Cristo pessoas de sua esfera de influência e de seu ministério social. Este é composto por pessoas que têm laços de parentesco ou compartilham tarefas e território. O erudito escritor Michael Green observou que a Igreja do Novo Testamento aderiu à estratégia de usar os relacionamentos naturais, são eles, amigos, parentes, associados e vizinhos, para o avanço do cristianismo. E por que amigos e familiares são mais receptivos ao Evangelho? 2 razões. Primeiro, porque o amor que caracteriza esse relacionamento implica certo nível de confiança, cuidado e preocupação mútua. Segundo, as pessoas mais próximas dos discípulos ou cristãos podem testemunhar da realidade de uma vida transformada pelo poder de Cristo. A mudança em seu estilo de vida tem um impacto natural aos amigos e familiares. Tenho descoberto que os métodos ensinados aqui neste material podem ser usados com excelentes resultados se você testemunhar em amor e compaixão. Este pequeno livro consiste de lições práticas para serem trabalhadas em seu pequeno grupo, usando um método por semana. Cada lição começa com um momento de discutir ou compartilhar o que fizeram com as atividades semanais. A sessão Aprender é o momento de treinamento dirigido pelo líder do pequeno grupo, quando estudamos a Bíblia, respondemos as perguntas e discutimos os temas relacionados. Cada lição conclui com um tempo para fazer várias tarefas semanais designadas a cada membro do grupo. Emílio Abdala. Lição 1. Identificando o seu currículo de influência. Para discutir. Como uma introdução para entender o óculos, tome 5 minutos para responder às questões. Forme um grupo de 2 ou 3 pessoas para compartilhar as respostas dadas nas questões 3 a 5. Questão 1. Que imagens ou lembranças vêm à sua mente quando você ouve a palavra evangelismo? Questão 2. Faça uma pesquisa. Quantos aqui foram evangelizados pelo pastor, por literatura, pela escola adventista, pela TV Novo Tempo, por uma cruzada evangelística ou porque buscou sozinho, através de amigos ou parentes? Questão 3. Quem foi a pessoa mais influente em sua decisão de seguir a Cristo? Que relacionamento ele ou ela tinha com você? Era seu amigo, professor, um parente? Questão 4. O que esta pessoa fez que o influenciou? Para aprender. Quem influencia quem a seguir a Jesus? Especialista em crescimento de igrejas têm entrevistado milhares de cristãos na tentativa de descobrir o que ou quem foi o responsável por trazê-las a Cristo e sua igreja. As porcentagens das respostas têm sido amigos ou parentes, 79%. O pastor, 6%. Escola dominical ou sabatina, 5%. Busca individual, 3%. Programas de televisão e rádio, 3%. Necessidade especial, 2%. Trabalho de visitação, 1%. Cruzada evangelística, 0,5%. Essas estatísticas revelam que provavelmente você já tenha visto em sua vida ou na vida das pessoas ao seu redor. Isto é, a maioria das pessoas que vêm a Cristo é trazida por pessoas comuns, amigos, parentes, vizinhos,
colegas de trabalho e conhecidos que tiveram interesse especial neles, servindo-os, compartilhando sua vida e, eventualmente, compartilhando o Evangelho. Esse é o método mais natural e eficaz de evangelismo. Entendendo o princípio oikos. A Bíblia revela a mesma verdade que vimos na pesquisa e na experiência pessoal. Até agora, você provavelmente nunca tem ouvido falar de oikos. Essa palavra se tornará uma parte importante do seu vocabulário na medida em que você buscar alcançar seus amigos. Oikos é uma palavra grega para casa. Na cultura greco-romana, esse termo descrevia não apenas a família imediata na casa, mas incluía os servos da casa, amigos, vizinhos e pessoas relacionadas com o trabalho. Repetidamente nos evangelhos e no livro de Atos, vemos pessoas influenciando seu oikos para Cristo. Questão 5. A quem o endemoniado curado por Jesus deveria testemunhar? Leia Marcos capítulo 5, versículos 18 a 20. Questão 6. Quem Mateus convidou à sua casa para encontrar Jesus? Leia Mateus capítulo 9, verso 10. Questão 7. Quem se tornou cristão com Lídia? Leia Atos capítulo 16, verso 15. E o carcereiro filipense? Leia Atos, capítulo 16, versículos 31 a 33. Questão 8. Quem ouviu as boas novas de Cristo com Cornélio? Leia Atos, capítulo 10, versículos 1 e 2 e versículos 22 a 24. Para seu estudo complementar, outros exemplos do princípio de oikos podem ser vistos em Lucas, capítulo 8, versículos 38 e 39, João, capítulo 1, versículo 40 e 41, João, capítulo 1, versículos 44 e 45, João, capítulo 4, versículos 49 a 53 e Atos, capítulo 18, versículos 7 e 8. Identificando o seu oikos. Cada ser humano, em cada estrutura social, vive em um pequeno mundo conhecido como oikos. Embora conheçamos centenas de pessoas, temos um relacionamento significativo apenas com um pequeno círculo de amigos, conhecidos e parentes. O plano de Deus é que influenciemos os membros de nosso oikos que ainda não o conhecem, mas tudo começa com a iniciativa de se aproximar deles para estabelecer relacionamentos de amizade. Identifique os membros do seu oikos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A figura Runion, publicada por Zuck, que consiste em um círculo maior com um outro círculo menor dentro, dividido em 4 partes iguais, formando pequenos núcleos, diz e nos sugere pelo menos 4 grupos que compõem a sua esfera de influência. Dentro do círculo menor, encontramos ali a família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. No círculo maior, também já dividido, temos os outros 4 grupos, que são os parentes, os membros de clube ou associação ou organização a qual você pertence, a comunidade onde você mora e clientes e outras pessoas da mesma profissão que a sua. Família. Pessoas relacionadas a você por laços de sangue ou casamento. Neste momento, o autor propõe que você identifique ao mínimo 3 pessoas que compõem a sua família. Já os amigos são as pessoas que compartilham atividades com você. Aqui também, o autor sugere que você identifique 3 amigos. Vizinhos, pessoas que moram em sua proximidade. Mais uma vez, o exercício é identificar 3 vizinhos. Colegas de trabalho, escola ou faculdade. Mais uma vez, o autor sugere que você identifique mais 3 pessoas que fazem parte deste grupo, orando pelo seu oikos. A oração intercessora é uma parte vital no processo de ganhar almas. As orações em conjunto têm um poder especial.
aprenda o que a Bíblia diz sobre a oração pela salvação de outros. Questão 9. Como Tiago liga o poder da oração com o resgate dos pecadores? Leia Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 20. Questão 10. Por que devemos rogar pelos outros? O que podemos aprender sobre orar pelos outros neste verso? Leia 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Citando Ellen White, o autor escreve: Ellen White pergunta, no livro Testemunhos, volume 7, página 21. Por que 2 ou 3 não se reúnem e clamam a Deus pela salvação de alguém em especial e a seguir por outros? No livro Grande Conflito, página 525, faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não nos dará se não o pedíssemos. Para fazer. Como podemos aplicar esses princípios aprendidos? Primeiro, use a lista de nomes que você identificou como objeto de suas orações. Em segundo lugar, reúna-se com outros crentes e comece a orar juntos por essas pessoas. Lembre-se da promessa de Mateus capítulo 18, versículo 19. Se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Portanto, forme um grupo de oração e comece já. Lição 2. Influenciando pessoas para Cristo. Na última semana, a você foi confiada a tarefa de começar a orar diariamente pelos membros do seu Oikos. Como você realizou essa tarefa? Permita que cada membro do seu grupo descreva brevemente como ela ou ele o fez. Para aprender. Geralmente, nossa visão de evangelismo tende a focalizar mais o aspecto da colheita do que o da semeadura. Billy Graham afirmou que são necessários pelo menos 20 pessoas para levar alguém para Cristo. A primeira pessoa pensa que não fez nada. A última pessoa pensa que fez tudo. Para melhor entender nossa função no evangelismo, divida em grupos de 2 ou 3 pessoas para responder às seguintes questões e depois compartilhe suas descobertas com o grupo. Questão 1. Que grupo de pessoas participam da tarefa do evangelismo? Leia João capítulo 4, versículos 36 a 38. Questão 2. Como Paulo descreve a nossa tarefa e a tarefa de Deus no evangelismo? Leia 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8. Questão 3. Jesus repetidamente usava a mesma figura de linguagem para o evangelismo ou para o esforço de influenciar outros para ele. Que imagem ele usou em Marcos, capítulo 4, versículos 2 a 8? Questão 4. O que esta parábola lhe sugere sobre os diferentes estágios e reações das pessoas ao Evangelho? Somente Deus pode fazer a semente crescer. Logo, nós não somos responsáveis pelo tamanho da colheita ou por quantas pessoas finalmente receberão a Cristo, mas cada discípulo deve obedecer fielmente ao chamado de Deus para cultivar, semear e aguar as novas plantinhas, isto é, cooperar com o Espírito Santo ao aproximar-se de pessoas, estabelecer relacionamentos de confiança, ganhar o seu coração e partilhar a verdade de Deus. Entenda o processo do evangelismo. O evangelismo pode ser considerado um evento e um processo. Se compararmos o evangelismo ao nascimento de uma pessoa, podemos considerá-lo um evento. Um certificado de nascimento tem data e horário. Não diz nascido entre 2 a 6 horas.
mas às 3 horas. Mas também é um processo, porque o ciclo humano começa com a concepção, envolve 9 meses de preparativos antes do nascimento, o pré-natal, e se estende para o além do nascimento, o pós-natal. De igual maneira, a salvação é um evento e um processo. Jesus faz referência à salvação como uma experiência de um novo nascimento. Está em João, capítulo 3, versículos 3 e versículo 5. Mas a pessoa é preparada para a salvação antes de sua conversão, o pré-evangelismo. E o seu desenvolvimento espiritual se estende por toda a vida. Para usar a analogia do clássico O Peregrino, de John Bunyan, todos estamos em uma peregrinação em busca de significado. Essa jornada inicia na cidade da destruição e termina no portal da salvação. James Engel e Wilbert Norton, em 1978, ilustram o processo do evangelismo usando a escala da decisão observada na jornada espiritual das pessoas. Processo da decisão, ou resposta humana, em ordem decrescente. Em 8º, hostilidade para com o Evangelho. 7º, crença em um ser supremo mesmo sem o conhecimento do Evangelho. 6º, ciência dos fatos básicos do Evangelho. 5º, compreensão das implicações do Evangelho. 4º, atitude positiva para o Evangelho. 3º, reconhecimento de sua necessidade pessoal. 2º, a aceitação do desafio à ação. 1º, arrependimento e fé. Batismo ou nova criatura, em ordem crescente. 1º, avaliação da decisão. 2º, começo do testemunho. 3º, crescimento na comunhão com membros. 4º, crescimento na compreensão da fé. 5º, crescimento no caráter cristão e na comunhão com Deus. 6º, descoberta e uso dos dons espirituais. 7º, prática do estilo de vida cristão e da mordomia dos recursos. 8º, reprodução espiritual em novos discípulos. A experiência sobrenatural da salvação não pode ser explicada por um simples gráfico. Deus trabalha de maneira que Ele escolhe, como é demonstrado na falta de um padrão único de salvação na Bíblia. Conquanto essa escala não seja a palavra final, ela ilustra o processo geral que nos permite identificar onde as pessoas estão e como podemos cooperar com Deus para alcançá-las. Um erro comum é fazer apelo pessoal ou público ao batismo para pessoas que se encontram acima do estágio 3º. Essa experiência pode se tornar abortiva para o indivíduo. Outro erro é abandonar o indivíduo após o seu batismo, negligenciando o seu desenvolvimento espiritual abaixo do estágio 2º. A responsabilidade do evangelista cristão é encontrar as pessoas onde elas estão e cooperar com Deus para ajudá-las a progredir em seu processo de decisão e subsequente crescimento. Coopere com o Espírito. Pessoas são impactadas por diferentes fatores que cooperam para levá-las a Cristo. A jornada de alguns é mais forte no fator cognitivo. Essa busca intelectual pela verdade sobre Deus, a vida e a Bíblia requer um período que pode ser longo para alguns. Um segundo fator que influencia pessoas para Cristo são os sinais e maravilhas. Quando elas experimentam o toque de cura de Cristo, uma resposta à oração, a revelação de um sonho ou o livramento de uma situação de aperto, a sua jornada para Cristo é rapidamente acelerada. Eles podem avançar com propulsão através de vários estágios de receptividade em um momento. O terceiro fator é o poder atrativo de um relacionamento amoroso com algum cristão. E um quarto fator é a situação de crise. Geralmente, alguns desses fatores atuam de forma paralela. Sendo sensível ao Espírito Santo, nosso ministério em favor das necessidades das pessoas pode impactar suas vidas. Questão 5. Que promessas fez Jesus aos seus discípulos envolvidos na missão? Leia Atos, capítulo 1, verso 8. Questão 6. Que promessa Jesus nos fez para ministrarmos de maneira eficiente no poder do Espírito Santo? Leia João, capítulo 14, versículos 11 e 12. Questão 7.
De acordo com João, capítulo 16, versículos 7 a 9, que tarefas do Consolador produzem convicção nos descrentes? Quando buscamos alcançar alguém para Cristo, descobrimos que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dessa pessoa, preparando o seu coração para ser receptivo à palavra. É nosso privilégio cooperar com Ele em tornar o amor de Cristo real para as pessoas. Esteja ciente dos períodos de receptividade. Como foi já mencionado, a receptividade de uma pessoa às coisas espirituais é afetada pelas recentes experiências em sua vida ou pelas mudanças causadas por situações de crise. Usando como referência a escala de Holmes-Harver, de 1970, que atribui um valor às diversas situações de estresse em uma escala de 1 a 100, coloque o primeiro nome dos membros do seu oikos próximos das experiências que eles têm experimentado neste ano. Peso 100, morte da esposa. Peso 73, divórcio. Peso 63, prisão. Peso 63, morte de um membro da família. Peso 50, casamento. Peso 47, perda do emprego. Peso 45, enfermidade. Peso 45, aposentadoria. Peso 40, gravidez. Peso 37, morte de um amigo próximo. Peso 36, mudança de residência. Peso 31, dívidas. Peso 29, saída dos filhos de casa. Peso 29, mudança de trabalho. Peso 25, alterações nas condições de vida. Peso 23, problemas com chefe no trabalho. Peso 11, transgressão da lei. Para fazer: 1. Continue a orar diariamente pelas pessoas da lista de seu oikos, suplicando ao Espírito para trabalhar em seus corações. Peça a Deus sabedoria para revelar o amor de Jesus a eles. Marque os dias em sua lista de oração pelos oikos. 2. Expanda o seu oikos, ou seja, estabeleça um novo relacionamento de amizade com alguém que você apenas conhece casualmente. 3. Realize alguma atividade para servir a um membro de seu oikos que esteja atravessando um momento de crise agora mesmo. Lição 3. Amando pessoas para Cristo. Para discutir. A semana passada, a nossa tarefa era continuar orando diariamente pelas pessoas não convertidas do seu oikos e realizar pelo menos uma atividade para expandir seu oikos. Como você cumpriu a sua missão? Deixe que cada membro do seu grupo partilhe a sua experiência para aprender. Quando alguém não sente amor por uma pessoa, a emoção presente não é ódio, mas indiferença. Na parábola do bom samaritano, as pessoas que passaram pelo ferido eram indiferentes à sua situação. Leia Lucas capítulo 10, versículos 31 e 32. O velho clichê, o que você é, fala tão alto que não posso ouvir o que você diz, é uma realidade no evangelismo. Alguém disse que as pessoas não se importam com o quanto nós sabemos até que eles saibam o quanto nos importamos. Vejamos o que as Escrituras têm a ensinar sobre a importância de estabelecer relacionamentos e amar outros para Cristo. Questão 1. O que as palavras dos fariseus ensinam sobre a atitude e as ações de Jesus para com os pecadores? Leia Lucas capítulo 15, verso 2. Questão 2. Como Jesus descreve o seu ministério para um mundo perdido? Leia Marcos capítulo 10, versículo 45. O que este verso sugere sobre o nosso estilo de vida e filosofia de evangelismo? Questão 3. Leia Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. O que Jesus quis ensinar aqui? Como os pecadores serão atraídos para Deus? Ame ouvindo as pessoas atentamente. Paul Tillich, famoso teólogo, disse certa vez: a primeira obrigação do amor é ouvir. Quase todos nós nascemos com a capacidade de ouvir,
No entanto, a habilidade de ouvir precisa ser aprendida e cultivada através da prática. Questão 4. O que Salomão e Tiago nos ensinam sobre a arte de ganhar pessoas para Cristo? Leia Provérbios capítulo 18, verso 13 e Tiago capítulo 1, verso 19. Quando um cristão tira tempo para ouvir outra pessoa, ele está demonstrando seu interesse para com suas opiniões, sentimentos e valores. Se ele está interessado em política, esportes ou animais, aprenda o que puder sobre esses assuntos, porque ele é importante para você. Não é necessário possuir a caricatura do evangelista de rua que agarra no braço de um estranho e pergunta: "Irmão, você está salvo?" Se as pessoas percebem que apenas desejamos despejar-lhes textos bíblicos garganta abaixo e ganhá-las para o nosso projeto evangelístico, ficarão iradas conosco e tomarão a defensiva. Quando ouvimos os seus problemas, demonstramos respeito para o que elas são, pensam, sentem e creem. Nesse momento, uma ponte de confiança é construída que lhes permite abrir o coração e revelar suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Em algum momento, podemos cruzar a ponte e falar de Cristo. Mas o que é ouvir atentamente? Tópico A. Dê atenção à pessoa que está falando. Não fique pensando sobre o que você responderá quando ela parar de falar. Tópico B. Parafraseie o que ela disse em suas próprias palavras. Exemplo: deixe-me ver se eu entendi corretamente. Você está dizendo que... Então, sua maior preocupação agora é... Tópico C. Não interrompa nem complete a sentença. Tópico D. Mantenha o contato visual. Faça gestos de assentimento com a cabeça. Ame fazendo perguntas. Roger Russell observou que as pessoas fazem o que pedimos quando elas sentem que nós as entendemos. Se ele estiver correto, então a chave para a persuasão é conhecer a pessoa. Pedir permissão para fazer uma pergunta é importante por duas razões. Primeiro, é uma maneira de expressar sensibilidade e preocupação por outras pessoas. E segundo, a pergunta pode guiar a conversa para assuntos espirituais. Ela nos ajuda a conectar com pessoas em algum ponto de sua jornada espiritual e avaliar onde o Espírito Santo já está trabalhando em sua vida. Questão 5. Que pergunta fez Jesus ao paralítico junto à porta das ovelhas? Leia João capítulo 5, versículos 5 e 6. Ao perguntar, evite frases que podem ser respondidas com sim ou não. Melhor usar as 5 palavras mais usadas pelos escritores, que são o que, onde, quando, por quê e como. Há pelo menos 2 tipos de perguntas para serem usadas: perguntas sobre fatos e sobre os sentimentos. Perguntas sobre fatos demonstram preocupação pela pessoa. Exemplos: por quanto tempo trabalha nesta cidade? Onde é o seu trabalho? Qual é a idade dos seus filhos? Perguntas sobre sentimentos avaliam a experiência religiosa. Exemplos: que tipo de valores você ensina aos seus filhos? Quando você costuma frequentar alguma igreja? O que eu poderia fazer para ajudá-lo? Ame com gestos de compaixão. Ouvir e fazer perguntas são indispensáveis para ganharmos o coração das pessoas que desejamos alcançar. Porém, a maneira mais eficaz de demonstrar amor pelas pessoas que ainda não possuem a esperança do advento é realizar gestos de cortesia e compaixão para ganhar sua confiança. C.N. Bowles afirmou que a compaixão é a língua que o mundo pode falar e o surdo pode ouvir. Estude o que a Bíblia afirma sobre a prática da compaixão. Questão 6. Jesus realizou um ato de compaixão ao dizer ao paralítico: levante-se, tome o teu leito e anda. Está em João, capítulo 5, verso 8. O que esses textos ensinam sobre a compaixão? Leia Mateus, capítulo 14, verso 14.
Mateus capítulo 15, verso 32, Marcos capítulo 1, versículo 41 e Lucas capítulo 7, versículo 13. Questão 7. Que práticas sociais deveríamos realizar no tempo do fim? Leia Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40. Citando Ellen White, no livro Beneficência Social, página 86, o escritor escreve: se nos humilharmos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses e compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Ainda citando Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 227, o autor escreve: os adventistas devem primeiramente atender às necessidades temporais e então encontrarão uma avenida aberta para o coração. E que gestos de compaixão seriam eficientes em nosso esforço de alcançar pessoas no contexto metropolitano? A seguir, listaremos algumas atividades que podemos usar para desenvolver relacionamentos e atender necessidades. Desenvolvendo relacionamentos e atendendo necessidades com os necessitados. Compartilhe roupas ou vestimentas. Na medida do possível, ajude-os financeiramente. Seja bondoso com os desencorajados e solitários. Quando necessário, faça-lhe doações de mantimentos. Ajude-os a conseguir um emprego, desenvolvendo relacionamento e atendendo necessidades com os enfermos. Visite-os no hospital. Prepare-lhes uma refeição. Mande-lhes um cartão. Ore por eles. Lave suas roupas. Ofereça-se para limpar sua casa ou jardim. Ofereça ajuda geral em qualquer coisa, desenvolvendo relacionamentos e atendendo necessidades com os enlutados. Mande cartão ou flores para a família. Visite-os o mais depressa possível e ofereça ajuda. Ajude-os a cuidar das crianças. Prepare-lhes uma refeição. Ofereça-se para fazer ou receber chamadas telefônicas. Cuide da casa durante o funeral. Ouça simpaticamente. Desenvolvendo relacionamentos e atendendo necessidades com os presos. Visite-os periodicamente. Escreva-lhes cartas periodicamente. Leve-lhes literatura. Seja amigo. Procure escutar mais do que falar. Seja gentil, mas conheça os limites. Desenvolvendo relacionamentos e atendendo necessidades com os idosos. Faça visitas amigáveis. Seja simpático e prestativo em tempos de necessidades. Cante, leia a Bíblia e ore com eles. Leve-lhes literatura. Dê atenção aos solitários. Periodicamente, leve-lhes presentes apropriados. Desenvolvendo relacionamentos e atendendo necessidades com os vizinhos e amigos. Faça ou cozinhe algo para eles. Mande-lhes um cartão quando estiver em viagem. Lembre-se dos seus aniversários. Ocasionalmente, pergunte como vão. Faça visitas amigáveis. Seja simpático e prestativo em tempos de necessidades. Ouça seus problemas e necessidades. Seja receptivo com novos vizinhos. Convide-os para participarem dos programas sociais da igreja. Se necessário, ofereça seu telefone. Convide-os para almoçar em sua casa. Ofereça-se para cuidar da casa enquanto estiverem em viagem. Participe de reuniões e clubes em sua vizinhança. Ajude-os com sua mudança. Mantenha relações amigáveis, conservando sua propriedade limpa. Se viajarem, ofereça-se para tomar conta das correspondências. Ofereça-se para os levar à estação de ônibus ou aeroporto. Traga-lhes um presente quando for viajar. Ajude-os a preparar e plantar um jardim. Ajude-os a carregar as compras. Ofereça estudos bíblicos ou cursos por correspondência. Para fazer. 1. Quem são os 3 membros do seu Oikos para os quais você pediu oração em seu pequeno grupo na semana passada?
2. Que atividades especiais você pode fazer na próxima semana para servir a essas pessoas e expressar sua preocupação por elas? 3. Continue orando pelas pessoas do seu Oikos, marcando os dias em um cartão. Capítulo 4. Lição 4. Contando a sua história. Para discutir. Qual foi a reação das pessoas a quem você ouviu e fez perguntas? Relatem uns aos outros as suas atividades de compaixão da semana passada. Para aprender. Nem todos aceitamos o Evangelho na primeira vez que o ouvimos. Muitos de nós precisamos ouvi-lo repetidas vezes até tomar uma decisão. Leva tempo para considerar as reivindicações do Evangelho, pesar nossas opções e avaliar o custo de uma decisão em favor de Jesus. Embora algumas pessoas respondam de maneira entusiástica ao Evangelho na primeira vez que o ouvem, a maioria das pessoas precisa de tempo e de múltiplas exposições à mensagem. Considere a variedade de maneiras para expor ao seu amigo ou amiga as boas novas de Cristo. Opção A. Dê a ele ou ela um livro relevante. Opção B. Empreste-lhe DVDs com filmes ou palestras interessantes. Opção C. Convide-o para um musical ou programa especial de Natal. Opção D. Recomende um programa da TV ou rádio Novo Tempo. Opção C. Venha com ele ou ela a um programa evangelístico. O poder do testemunho pessoal. Alguém disse que o Evangelho nos primeiros séculos era levado pelo sistema telepessoa, que tinha melhores resultados dos que temos hoje: telefones, telegramas e televisão. A mulher de Samaria usou o telepessoa para levar o Evangelho aos seus vizinhos e amigos. A Bíblia diz que muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Leia João capítulo 4, verso 39. Uma das maneiras mais significativas de transmitir as boas novas de Cristo é através do seu testemunho pessoal. Questão 1. Qual é a essência do genuíno testemunho cristão? Leia Marcos capítulo 5, versículos 19 e 20. Questão 2. Quais são os elementos do testemunho de João? Leia 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Uma testemunha na corte judicial não tem a responsabilidade de convencer o júri. A sua função é apenas de testificar o que ele ou ela experimentou. O veredito ou decisão não está em suas mãos. Da mesma maneira, quando damos um testemunho da obra de Cristo em nossa vida, nossa responsabilidade é simplesmente relatar o que Cristo tem feito por nós. Porque o testemunho é eficaz. A Bíblia nos dá vários exemplos de testemunho pessoal. Por exemplo, lemos a história de um homem que foi cego e depois curado por Jesus. Leia João capítulo 9. Após as notáveis mudanças físicas e espirituais em sua vida, o homem foi confrontado pelos fariseus que questionaram a autoridade de cura de Jesus. Não sei se ele é pecador ou não, ele declarou. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Leia João capítulo 9, verso 25. Todo cristão tem um testemunho. O testemunho pessoal é algo que cada cristão pode compartilhar. Uma vez eu pensei que o meu testemunho era insignificante, porque não era dramático. Se você se sente assim, lembre-se que o seu testemunho é relevante. Um testemunho não é história do passado, é algo que aconteceu em sua vida. As pessoas estão procurando experiências de vida que sejam reais e espirituais. É único. Você é uma autoridade sobre o que Deus fez em sua vida. Você pode não saber a resposta para cada pergunta, mas sabe o que aconteceu com você. Serve de espelho para a pessoa com quem você compartilha.
Seu depoimento dá às pessoas algo para que possam comparar e inspirar suas vidas. Como testemunhar? O testemunho de Paulo em Atos, no capítulo 26, versos 9 a 23, sugere um modelo para organizarmos a nossa história. Um esboço didático para orientar o seu testemunho é um acróstico e ele contém 4 elementos. Um acróstico é uma palavra que dá origem a uma frase ou palavras a partir de cada letra daquela palavra. E a palavra escolhida pelo autor é fale. O F, fatos de sua vida passada. Veja Atos capítulo 26, versos 9 a 11. Letra A, acontecimentos que o levaram a Cristo. Veja Atos capítulo 26, versos 12 a 15. Letra L, louvores a Cristo pelo dia da sua salvação. Veja Atos capítulo 26, versos 16 a 21. Letra E, ênfase na sua vida atual. Veja Atos capítulo 26, versos 22 e 23. Essas instruções vão ajudá-lo a construir frases que descrevem a sua história para serem usadas quando o tempo chegar. O testemunho de alguns não pode seguir o esboço do acróstico Fale, porque eles aceitaram a Cristo bem cedo em sua vida. Eles são como Timóteo, que seguem a Cristo desde a infância. Leia 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Se você pertence a esta classe, comece o seu testemunho no ponto L do acróstico Fale. Seguimos usando o acróstico Fale. F, fatos da sua vida passada. Quais são os fatos básicos de sua vida antes de experimentar a conversão? Faça uma ponte para se identificar com o ouvinte. Não mencione detalhes desagradáveis nem se glorie no pecado passado. Há acontecimentos que o levaram à salvação. Que eventos ou circunstâncias o influenciaram a buscar a salvação? Mencione problemas, como falta de paz, vazio, medo ou sofrimento. Como isso afeta a sua vida? L. Louve a Cristo pelo dia da sua salvação. Como você recebeu a salvação de Cristo e que diferença isso fez em sua vida? Como isso aconteceu? Evite jargões religiosos. Use palavras comuns. Enfatize textos ou pensamentos bíblicos. E enfatize aspectos de sua vida hoje. Como Jesus mudou a sua vida e o que ele fez e faz por você hoje. Como Jesus mudou a sua vida e o que ele faz hoje por você. Mostre como ele lidou com os seus problemas. Enfatize esta mudança. Seja honesto. Cristo transformou, mas ainda há muito a fazer em sua vida. Partilhe sua alegria pelo que ele está fazendo hoje. Questão 3. Finalmente, que instruções a palavra de Deus ensina para melhorar o nosso testemunho pessoal? Leia 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Para fazer, memorize 1 Pedro capítulo 13, verso 15, que diz: Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. 2. Continue a orar diariamente pelas pessoas da sua lista do Oikos. 3. Procure expandir o seu Oikos fazendo novos amigos ou aprofundando amizades casuais. Escreva a atividade que pretende usar. 4. Aproveite a oportunidade para contar o seu testemunho ao seu amigo ou amiga. 5. Avalie a abertura espiritual de alguém perguntando: você tem interesses em coisas espirituais? Se a pessoa responder sim, pergunte a ela onde está em sua jornada espiritual. 6. Ofereça um estudo bíblico. Fim.
Capítulo 5. Lição 5. Evangelizando em grupo. Para discutir. Como você está realizando a sua tarefa semanal? Você continua orando consistentemente por sua lista de oicos? Que experiência você teve ao aproveitar as oportunidades para testemunhar, para aprender? A palavra network tem se tornado um termo popular hoje em dia. Trata-se de uma técnica de trabalhar para o ministério nas grandes cidades. E o que é network? O termo em si vem do mundo dos negócios e significa a criação de uma rede de contatos para empreender um projeto de maneira eficaz. Essa rede pode ser humana, corporativa ou eletrônica. Moisés é um exemplo desse conceito. Ao ser comissionado por Deus para a tarefa de libertar o povo, ele questionou com incredulidade: quem sou eu para ir a Faraó? Leia em Êxodo capítulo 3, verso 11. Porém, com a ajuda de uma rede de contatos, foi possível cumprir a missão. Jetro o aconselhou. Está em Êxodo capítulo 18, versículos 13 a 27. Os 70 e Miriam ajudaram a administrar o povo. Arão lhe deu credibilidade entre os judeus e Josué e Calebe organizaram o exército. Sem essa rede de apoio que ele construiu ao longo dos anos, dificilmente teria sido bem-sucedido na tarefa. Paulo é outro exemplo de network. Como Moisés, ele foi preparado por Deus para a missão de evangelização. Os métodos de Paulo podem ser observados nos relatos de Lucas em Atos. Quando ele entrava em uma cidade, Paulo não entrava sozinho, mas levava seus auxiliares treinados para evangelizar e edificar uma comunidade de crentes. Questão 1. O que Marcos capítulo 6, versículo 7 e Lucas capítulo 10, versículo 1 ensinam sobre a necessidade de evangelizar em equipe? Citando Ellen White no livro O Desejado de Todas as Nações, página 350, o autor escreve: chamando os 12 a si, Jesus ordenou-lhes ir de 2 em 2 às cidades e vilas. Ninguém foi enviado sozinho, mas irmão associado com irmão, amigo com amigo. Assim, eles poderiam ajudar e encorajar uns aos outros, aconselhando e orando juntos, a força de um suplementando a fraqueza do outro. Você encontra outros textos adicionais sobre a prática de evangelizar em equipes no livro de Atos capítulo 13, verso 12, capítulo 14, verso 1, capítulo 15, verso 36, capítulo 17, verso 10, capítulo 18, verso 18 e capítulo 20, verso 4. Questão 2. Como esse trabalho poderia ser feito em seu pequeno grupo? Visitem juntos. Talvez nenhuma abordagem evangelística foi tão atacada nos tempos atuais quanto a visitação. Um dos motivos é a falsa premissa de que as pessoas não gostam de ser visitadas. Talvez não gostemos deste método porque não queremos parecer com as testemunhas de Jeová e os mormons, famosos por seus esforços de casa em casa. Creio que a razão pela qual esse método não funciona para muitos é porque não o experimentaram. Citando Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, página 364, o autor escreve: há famílias que jamais serão alcançadas pelas verdades da palavra de Deus, a menos que os mordomos de sua graça entrem em seus lares. Ainda citando Ellen White no livro Beneficência Social, página 78, o autor escreve: não devemos esperar que as almas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Questão 3. Que atividades eram praticadas pelos cristãos primitivos de casa em casa? Leia Atos, capítulo 5, verso 42. Questão 4. A quem Pedro e alguns irmãos de Jope foram ordenados visitar no lar? Leia Atos, capítulo 10, versos 23 e 24. Alguém disse que precisamos ter mais cristãos que possuam a cabeça de um adventista, mostrando a sã doutrina, o
coração animado de um pentecostal e os pés de uma testemunha de Jeová, sempre visitando pessoas em suas casas. Estudem juntos a palavra de Deus. Como você tem visto nestas últimas semanas, o evangelismo é mais um processo de amar pessoas para Cristo. E, nesse processo, um princípio que todos nós temos que aprender é este: o poder está na palavra de Deus. A Bíblia é um livro vivo, um livro criativo. Ela muda corações e vidas. O poder não está em nossa personalidade e em nosso poder de persuasão. Está na palavra de Deus. Leia Salmo capítulo 33, versos 6 e 9. Citando Ellen White, no livro Educação, página 126, o autor escreve: a energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Cada mando é uma promessa, aceito voluntariamente, recebido na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. Questão 5. De que maneira Áquila e Priscila instruíram Apolo nos caminhos de Deus? Leia Atos capítulo 18, verso 26. Ao invés de instruir Apolo publicamente, eles o convidaram a ir à sua casa. Quando você e eu entrarmos nos lares e começarmos a ensinar sobre a Bíblia, estaremos partilhando os princípios que transformam a vida, que criam novamente os seres humanos. Vamos então considerar os 3 princípios fundamentais que nos ajudarão a partilhar a palavra. O ABC da arte de dar estudos bíblicos. Letra A. Primeiro, apresente a Jesus. E aqui está a razão. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim, disse Jesus. Leia João, capítulo 21, verso 32. Se as pessoas aceitam primeiro a Cristo, aceitam seu amor, perdão e poder. Então, elas aceitarão a doutrina porque estarão devotas a Ele. Citando Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, página 826, o autor escreve: o maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará corações, quando a simples reiteração de doutrinas nada conseguiria. Letra B. Revelar a verdade gradualmente. O princípio número 2 ao dar estudos bíblicos é apresentar com cuidado as novas ideias às pessoas, uma de cada vez. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, há uma descrição de progressão gradual. Diz a palavra de Deus: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Letra C. Fazer apelo regularmente. Assim que a pessoa aceita uma determinada doutrina, é melhor convidá-la a tomar uma clara decisão quanto a ela. Abra uma igreja no lar. A igreja primitiva dos primeiros séculos se reunia em lares. Leia Romanos capítulo 16, verso 5, 1 Coríntios capítulo 16, verso 9 e Filemão capítulo 1, verso 2. Quanto mais pessoas se tornavam cristãs e a igreja crescia, novas reuniões eram iniciadas em outros lares. Um velho adágio dos pregadores é verdadeiro: ou você obedece a Atos capítulo 1, verso 8, ou experimentará Atos capítulo 1, verso 1. No primeiro texto, Jesus convidou seus discípulos para serem suas testemunhas, começando em Jerusalém e até os confins da terra. Como preferiram permanecer em Jerusalém, negligenciando os confins do mundo, Jesus permitiu uma perseguição para levá-los ao dever. Cristãos são como fertilizantes. Empilhados e amontoados num só lugar, eles queimam a terra onde estão, mas espalhados em novos locais podem ser uma influência para o bem. Para fazer. 1. O que vocês desejam fazer nos próximos meses para apoiar uns aos outros na evangelização? Fale sobre isso agora.
2. De que maneiras vocês desejam evangelizar através das atividades sociais ou eventos especiais? Discutam isto agora. 3. Que locais poderiam ser considerados para se iniciar um novo grupo? 4. Continuem a orar por seu oikos. Fim. Li o livro Fator Amizade com atenção e interesse. Meu exemplar está todo marcado e sublinhado, pois o seu conteúdo é didático, prático, dinâmico e profundo. Com certeza vai ser muito útil para fortalecer o evangelismo da amizade, uma das formas mais eficientes e permanentes de levar pessoas a Jesus e formar novos discípulos. Maranata, Pastor Ayrton Killer, presidente da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não quero ofender as pessoas, eu não sei o que dizer. A maioria de nós pode pensar em pelo menos uma centena de razões para não compartilhar o Evangelho. O evangelismo pode ser intimidante, mas também pode ser uma forma natural e emocionante de vida. Este livro, no formato de lições de estudos, ajudará você a descobrir maneiras criativas de compartilhar o Evangelho em suas situações cotidianas. Fator Amizade é um guia comprovado e popular para cavar a Escritura por conta própria ou com um pequeno grupo. Pastor Domingos de Souza, presidente da União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Grande livro não só explica o que é o evangelismo, mas como praticar o evangelismo no dia a dia. O Dr. Emílio Abdala tem proporcionado à igreja um livro sobre evangelismo que é intensamente prático e profundo ao mesmo tempo. Cada capítulo sugere uma maneira não manipulativa de cativar amizades que resultam em transformação de vidas. Aqui você descobrirá ideias criativas para alcançar sua rede de relacionamentos. Pastor Luiz Gonçalves, evangelista da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia.